E eu acho importante explicar para as pessoas por que que isso é tão grave, por que que isso que a Ludmilla está falando é uma coisa assim escabrosa, né? Quando o Montesquieu pensou nesse sistema que a gente tem de divisão dos poderes, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, na verdade, legislativo, executivo e judiciário, ele pensou por um motivo. Ele queria que houvesse um isolamento entre as pessoas que criam as leis, as pessoas que julgam as leis e as pessoas que executam as leis. E, no entanto, quando você tem um juiz que vai lá e ele dá uma volta nesse processo de criação das leis e ele mesmo cria as leis, você acaba com essa separação de poderes. O judiciário vira um poder legislativo pura e simplesmente. E a gente tem visto isso tem se tornado uma coisa tão importante e os juízes cada vez têm agido de forma mais livre, mais liberal, que isso está se tornando uma preocupação global. Acho que um pouco para os dois lados, né? Por um lado, você pega, por exemplo, um fato interessante para o espectador, o George Soros, e aí não tem maluquice e teoria da conspiração, não, é um fato, a Open Society e o George Soros na pessoa física deles, eles têm cada vez mais destinado recursos para a eleição de juízes e promotores aqui dentro dos Estados Unidos, onde juízes e promotores são eleitos muitas vezes pelo povo, dependendo de cada um dos estados. Então ele tem falado, olha, esse poder se tornou tão relevante que eu vou parar de usar dinheiro de dar dinheiro para financiar campanhas políticas e vou financiar campanhas de promotores e juízes. Por quê? Porque uma vez que esses agentes eles têm um poder maior, porque eles conseguem julgar, processar, no caso dos promotores, julgar e, ao mesmo tempo, de certa forma, legislar. E aí você acaba caindo nesse dilema que você tem hoje mundial, e eu acho que ele é mais grave no Brasil, e foi uma das coisas também que me impressionou muito quando eu te conheci, Ludmilla, que eu não via ninguém falando no livro, para mim, que foi um dos livros mais importantes que foram publicados nos últimos anos, que foi o livro do Ren Hirschel, da Towards the Aristocracy, que eu acho que saiu no Brasil, não saiu? Saiu no Brasil, foi traduzido pela editora Educação, Direito e Alta Cultura, editora EDA, e o prefácio é meu. E o prefácio é seu. Eu sabia, porque eu me lembro que você me falou. E eu fiquei impressionado, porque eu falava, não, esse é um livro muito importante que ninguém fala a esse respeito, que, ou seja, em português ficou Rumo à Juristocracia, em direção ficou Rumo à Juristocracia. Rumo à Juristocracia. E eu considero esse um dos livros mais importantes, porque ele é um assunto que está começando a ser detectado agora, que é esse poder, esse aumento de poder gigantesco que o judiciário passou a ter em relação aos outros poderes, ao qual eu reputo a origem da crise, da chamada crise institucional que o Brasil vive agora. De novo, voltando para o Montesquieu, quando Montesquieu pensou esse sistema dos três poderes, ele dizia que o poder judiciário era o menos importante dos poderes. Ele dizia que assim, o judiciário é next to nothing, né? Ele é próximo a nada, ele é quase nada. O Alexander Hamilton, aí pensando, né, Montesquieu idealizou esse negócio, mas quem botou a mão na massa para fazer essa ideia funcionar pela primeira vez de forma efetiva foram os pais fundadores americanos. E quando o Alexander Hamilton estava defendendo, acho que foi no Federalist 78, se eu não me engano, alguma coisa assim, ele falou o seguinte, olha, o poder judiciário, ele nunca vai levar à tirania, porque o poder judiciário tem pouca influência, o poder judiciário simplesmente ele precisa ser provocado, ele não tem voz ativa, se eu não me engano ele usa inclusive esse termo no Federalist Paper 78, e ele fala assim, e além de tudo, o poder judiciário ele não influencia os rumos da sociedade porque ele não tem nem a bolsa, ou seja, ele não é ele que faz a gestão financeira dos recursos públicos, nem a espada, ou seja, ele não tem a capacidade de execução das suas sentenças, ele tem que apelar para o poder legislativo para pedir recursos e apelar para o poder executivo para efetivar as suas decisões. Hoje em dia não é nada disso que a gente tem um judiciário que tem autonomia financeira completa praticamente e que, no caso do STF, tem a sua própria polícia, né? A gente tem no STF brasileiro policiais federais, delegados da Polícia Federal respondendo diretamente
a juízes, e eu imagino que isso aconteça em um grau ou outro em outras instâncias também. E o que me leva... E aí a gente chama isso, né? Esse caminho, essa usurpação dos outros poderes, esse poder cada vez maior do judiciário, tomar decisões, muito importante dizer, sem nenhum accountability e sem nenhuma representação popular, né? Porque os outros poderes, eles têm o check and balance popular. O poder judiciário aqui nos Estados Unidos, ele tem o check and balance, o peso, o freio e o contrapeso do júri popular, por exemplo, que é para todos os casos, basicamente, aqui nos Estados Unidos. E no Brasil nem isso tem. Então a gente chega num judiciário superpoderoso, chamamos isso de juristocracia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre juristocracia, Ludmila, e explicasse talvez melhor do que eu para as pessoas o que é essa juristocracia e quais são os perigos disso para a sociedade. Sim. Eu vou começar mencionando o livro que você falou, o livro Rumo à Juristocracia. Ele foi traduzido recentemente e me parece que é o primeiro livro assim que entra no Brasil falando disso expressamente. E a curiosidade é que o Han Richel, ele é um progressista. Eu não sei se você sabia disso. Sim. Ele é um progressista e... apesar disso, escreveu um livro muito honesto, em que ele faz uma análise muito pormenorizada das decisões das Supremas Cortes de 4 países, que é Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e... Canadá, África do Sul e Israel. São 4. São 4. Porque ele é judeu, né? Pois é, eu não sei se ele é judeu. Eu acho que é judeu. Não sei se ele é judeu. Esse nome Richel deve ser judeu. Pode ser. E ele fez realmente uma análise muito pormenorizada. Ele trouxe assim uma quantidade imensa de decisões no livro dele. É um livro muito rico, em que ele analisa muitas decisões. Ele chega à seguinte conclusão de que o ativismo judicial ele foi posto em prática nesses países, em cada país num grau diferente, e em nenhum desses países esse ativismo levou a uma real melhoria na situação social dos respectivos países. Em nenhum deles o ativismo levou a uma situação de conforto social. O ativismo só piorou problemas já existentes. E ele explica também o seguinte, e eu concordo com ele nesse ponto. O ativismo judicial, ele não seria um fim em si mesmo. O ativismo seria um instrumento para se chegar a algo ainda maior, que se chama jurisdicracia, né? O governo dos juízes, o governo do judiciário. Então, como é que esse governo do judiciário ele se concretizaria? Qual que seria o instrumento? O instrumento seria o ativismo judicial. Então, enquanto o ativismo é um instrumento, a juristocracia seria o fim, seria o fim último, né? A intenção última dessas pessoas. E essa juristocracia seria, na ótica dele, eu também concordo com isso, seria, na verdade, uma nova ordem política, uma nova configuração política da sociedade, que aí estaria confrontando e discordando da política enxergada por Montesquieu. Então, enquanto Montesquieu previu 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, harmônicos entre si e sem que nenhum se sobreponha ao outro, né? Previu o sistema de checks and balances, em que um poder ele modera o outro. Na juristocracia, isso já não aconteceria, porque na juristocracia nós teríamos uma nova ordem política, uma nova divisão dos poderes, em que a maior parte do poder ficaria nas mãos de um deles. E qual deles? Do poder judiciário. Então, seria uma nova estrutura social. Só que essa nova estrutura social precisa combinar com o povo, né?
E não é o que está acontecendo. O ativismo judicial faz com que cheguemos à juristocracia sem que o povo participe desta mudança de configuração. Então, é algo muito sério. É uma verdadeira usurpação de poder, e não só uma usurpação de poder, é mais do que isso. É uma verdadeira mudança na estrutura do Estado. É uma mudança na estrutura, no esqueleto fundamental de um Estado. Então, para isso acontecer, nem com emenda constitucional poderia mexer dessa maneira nos três poderes. Existe até cláusula pétrea, não se pode mexer nos três poderes dessa maneira. Então, a gente estaria tendo uma verdadeira violação de cláusula pétrea da nossa Constituição por via transversa, se utilizando de um meio disfarçado para modificar a própria estrutura do Estado. Então, essa visão do professor Heinrich, que ele inclusive, ele é um cientista político da Universidade de Toronto. Então, eu não estou aqui dando opinião de orelhada. Tá? Então, o pessoal que fica aí sem saber, fica dando gritinhos histéricos, porque a professora Ludmila está falando bobagem na internet. Olha só, tudo bem, você pode até não concordar comigo, mas então você também assuma que não está concordando com o professor Heinrich da Universidade de Toronto. Tá? Só isso que eu estou te falando. Então, aos professores histéricos, né, leiam o livro e depois venham discutir, ao invés de ficar só de histeria com os seus alunos, doutrinando, e vocês sim, professores, falando de orelhada, porque eu não estou falando de orelhada, não. Eu conheço a doutrina, né? Inclusive, eu escrevi o prefácio desse livro, tive que ler, obviamente, o livro inteiro. Inclusive, no prefácio, eu acrescento algumas coisas, eu acrescento alguns elementos, até históricos, não só do Dworkin, que foi um cara que, digamos assim, notabilizou o ativismo judicial no mundo, mas eu fui até antes de Dworkin, com o Roscoe Pound, que foi um professor também da faculdade de Harvard, e também disseminou algumas ideias que foram a sementinha do ativismo judicial. Então, é muito importante não falar de orelhada nesses assuntos, que é o que a gente está vendo muita gente falar, e eu estou apresentando aqui os argumentos, estou apresentando a bibliografia e também estou no debate público, aceito o debate, aceito as opiniões em contrário, mas eu apenas digo, né, o professor que está dando gritinhos histéricos, porque eu estou apresentando esse ponto de vista, na verdade, ele é só um histérico. Ele não está sendo, digamos, como eles gostam de dizer, científico. Ele só está externando uma opinião histérica, divergente, sem nenhum fundamento. Então, eu estou apresentando aqui os fundamentos, estou dando bibliografia e tudo mais, e estou respeitosamente participando do debate público. É só isso que está acontecendo. Então, resumindo aí, a juristocracia seria uma nova ordem política propriamente dita, né? Seria uma verdadeira violação à tripartição de poderes equânime que era para existir hoje no Brasil e não existe mais. Nem no Brasil e nem em algumas partes do mundo. Isso também já se foi.